Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuide mais da sua pressão arterial. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe 2 futuros secretários que vão compor o staff do futuro governador Pedro Táxi em Mato Grosso a partir de 2015. Marcelo Duarte Monteiro foi escolhido para a infraestrutura e logística e Seneri Paludo escolhido para o desenvolvimento econômico. Vamos ao VT. Paludo é ex-superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Foi diretor da FAMATO e, recentemente, era secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura em Brasília. Mestre em Economia Agrícola, Marcelo Duarte sempre exerceu cargos executivos no mercado privado. Em 2006, assumiu a direção executiva da AproSoja, onde coordena e gerencia projetos e ações da entidade. Marcelo Duarte e Seneri Paludo estão entre os primeiros nomes anunciados pelo governador eleito, Pedro Táxi, para compor o secretariado. Duarte assume a Secretaria de Transportes e Logística, Silog, e-Sinfra e atual Setipu. Já Paludo fica com o Desenvolvimento Econômico, que engloba indústria e comércio, agricultura e turismo. Táxi ordenou aos dois uma auditoria profunda nas contas das secretarias e para identificar a realidade deixada por seus mandatários e o governo Silval Barbosa, que acaba no próximo dia 31. O que foi detectado pelos futuros secretários até agora? Como atuar em um ano que promete ser de crise? Quais as ações para tirar a logística estadual do buraco e as contas do vermelho? O que a logística vai fazer com a Secopa e seu legado desastroso? Terminar as obras e corrigir as distorcidas é prioridade ou arrumar estradas para escoar a safra de grãos ficará em primeiro plano? Estes e outros assuntos no Conexão Poder, que começa agora. Muito bem, participam desta entrevista comigo o jornalista Paulo Coelho, aqui à minha direita, e também o jornalista Abdala Zarur, também à direita, editor-geral do site Repórter MT. Secretários, futuros secretários, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Vou começar conversando agora com o Marcelo Monteiro, justamente sobre esse ponto final do nosso VT. Em relação à Secopa, sua secretaria, que pode mudar de nome, hoje ela é atual Setipu, já foi Sinfra, pode virar Silog, e se virar Silog, talvez o senhor tenha a incumbência de cuidar das malfadadas obras da Secopa, por que não dizer assim, né? E esse legado absurdo que deixaram para nós. Vai mesmo cuidar da Secopa também, ou é uma atribuição que o senhor não quer pelo tamanho do abacaxi? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado até pela pergunta, prazer estar aqui com vocês hoje, Conexão Poder. Bem, a Secopa, ela tá definida que a Secopa não virá para a nossa secretaria. A secretaria, ela não está definida se vai chamar Silog ou Sinfra. Ainda não está definido o que nome a Secopa não. vai ou não? Não, a Secopa não deve ir. Não deve ir. Não que o senhor queira. Não, o senhor não quer. Não que a gente não queira, é exatamente isso. Acho que a Secopa... Não que ele não queira, né, Paulo? Não que ele não queira. A Secopa, né? a gente tem com certeza um problema muito grande na questão logística de transporte do Estado e um foco muito grande que o governador deu para a gente para resolver. Primeiramente, essa questão de auditar e botar uma lupa em relação a tudo que foi feito nesses últimos anos para que a gente possa identificar irregularidades e fazer com que essas irregularidades venham à tona, entregar às autoridades competentes para que sejam resolvidas. Muita coisa nos parece que não está correta. E também colocar realmente o Estado para funcionar no que se refere à questão logística, tanto no que se na questão rodoviária, né, fazendo com que as rodovias elas tenham condições de uso, trafegabilidade, aumento da malha, expansão, pavimentação da nossa malha, que hoje Mato Grosso tem a maior malha de rodovias estaduais não asfaltadas do Brasil, tanto em volume, tanto em número de quilômetros, quanto também em proporção. Hoje 80% das nossas rodovias elas são não pavimentadas da malha estadual. Então há uma necessidade muito grande de se fazer. As pontes de madeira são um problema muito sério, todo ano rodam pontes e cidades ficam isoladas, regiões isoladas, enfim. A nossa logística é problemática e a gente, se quiser crescer em Mato Grosso, precisa fazer com que essa logística funcione. Pelo que eu entendi, então, seriam indícios já que o senhor já teria detectado nos contratos da pasta que o senhor vai assumir. Na verdade, assim, essa auditoria, ela acontece por essa suspeita ou porque é um protocolo mesmo de mudança de governo?
Bom, o governador Pedro Táxi, o futuro governador, atual senador Pedro Táxi, ele foi eleito com uma plataforma, com a promessa de moralizar e de trazer uma mudança moral dentro do estado do Mato Grosso. Essa é uma promessa de campanha, uma plataforma, e foi um dos primeiros pedidos que ele fez para a gente assim que assumimos a pasta, que a gente identifique as supostas irregularidades que foram levantadas ao longo de toda essa campanha, foram discutidas e a gente escuta a todo momento, para que essas irregularidades venham à tona e que a sociedade ela tenha conhecimento do que foi praticado, da maneira que foi feita esses investimentos ao longo dos últimos anos aqui em Mato Grosso. Nós, nesse momento, a gente não tem acesso aos contratos, os contratos todos eles estão ainda impostos à secretaria, e também, mesmo que tivéssemos, assim, os contratos, os aditivos continuam sendo assinados. Enquanto a gente conversa aqui, aditivos estão sendo assinados pela secretaria. Então, uma foto real do que foi o mandato somente após o final desse ano. Mas isso é muito preocupante, secretário. Boa noite, secretários. Boa noite, Paulo. O senhor está afirmando aí que nesse instante, enquanto aqui estamos apresentando, em pleno domingo, o nosso Conexão Poder, evidentemente que não hoje, mas nesse interim, há assinaturas de aditivos. Que quer dizer, para vocês controlarem o que vocês vão pegar a partir de 1º de janeiro, é impossível. Como lidar com essa incógnita até a assunção do futuro governador, o Pedro Táxi? A gente não tem, durante esse período aqui, a gente tem pouco a fazer. Afinal de contas, o governador atual é Silval Barbosa. Então, a equipe de transição ela tem solicitado documentos, inclusive os documentos têm sido enviados, às vezes não com a rapidez que a gente precisa, mas têm sido enviados. A relação tem sido cordial e a gente tem tido contatos com muitos funcionários, colaboradores da pasta que têm sido úteis nesse processo de transição. Agora, a auditoria em si, realmente o levantamento cuidadoso dessas informações, da maneira que foi nos pedido, ele só vai ser feito após o Essa informação procede, então está havendo assinatura de aditivos nesse finalzinho de governo do Silval Barbosa. Não só aditivos, como novos contratos também. Novos contratos estão sendo feitos, inclusive um dos exemplos são essas concessões, porque é um compromisso do Estado hoje, que com mais de 515 quilômetros de estrada, por 35 anos, né, em regiões importantes, como, por exemplo, afetando Campo Novo, Tangará e toda aquela região oeste do Estado, José do Rio Claro, que vão estar ilhados hoje por concessões que a gente entende que não precisariam ter sido feitas da maneira que estão sendo feitas. Então, na verdade, os contratos não foram assinados ainda, mas a informação já que a gente tem estão que vão ser... Isso é uma denúncia muito séria, Abdala. É que estou preocupado, porque, me ajuda aí, né? afinal de contas, e aí? é dinheiro, né? Dinheiro do povo que está entrando. O governo falta hoje dia 7, é isso? Falta o quê? 23 dias para acabar o mandato e o governo aditivando contratos que sequer foram assinados, é isso que eu entendi? Não. Estão sendo assinados. Aditivando contratos e assinando novos contratos. Assinando novos contratos. Assinando novos contratos. O que eu fico perguntando também se isso não tem que passar pela Assembleia Legislativa, né? Porque, afinal de contas, está liberando dinheiro público. E esse compromisso das licitações, por exemplo, dessas concessões, é um compromisso por 35 anos. Seria, no mínimo, sensato, né, que essa assinatura, esse contrato, ela fosse feita no novo mandato, uma discussão mais ampla, Pode-se encaminhar o contrato para o novo governo assinar. Por que a pressa? A pergunta é por que a pressa? Isso. É isso que a gente realmente tem que se perguntar, por que essa pressa? Então é um apelo que a gente faz agora, faz para o secretário, faz para o governador, que deixe que essa gestão atual, a próxima, como estão os contratos, que a gente possa ter a oportunidade de analisar. Vocês não estão tendo isso, acesso aos contratos? Não, de maneira nenhuma. Mas o governador Pedro Táxi, assim que assumir, ele não pode suspender esses contratos? Não, se encontrar... Porque gera uma insegurança jurídica. Irregularidade, sim, mas a gente tem Ele não pode ir suspendendo simplesmente, gera uma insegurança jurídica. Exatamente. É isso. Você não pode ter... Existem questões jurídicas que têm que ser avaliadas, caso a caso, mas o fato é que após o contrato assinado, você tem mais dificuldade. Agora, uma coisa é certa, nos contratos de obras que foram assinados, todos os contratos, todos vão ter renegociações de preço. Assim, a gente já conversou com a equipe e já identificamos que praticamente há um número muito maior de contratos hoje assinados e licitados que o governo, inclusive, tem capacidade orçamentária
de realizar. E não há dúvida que todos os contratos vão ter que ser revisados. O que eu fico, André, perdão, o que eu fico assim meio que admirado é o seguinte: eu vi nos últimos dias o governador Silval Barbosa quase que chorando em entrevista à imprensa, quando houve essa alegação, em determinado setor não está havendo, a equipe de transição do Pedro Táxi não está tendo acesso a alguns documentos, e ele se sentiu ofendido. Não, pelo contrário, está tendo sim, me mostre onde está havendo esse tipo de problema. Então aqui está, pelo próprio futuro secretário Marcelo, da Cinfra, dizendo que acesso aos contratos, por exemplo, não está havendo a equipe de transição. E outra coisa, esses aditivos aí, que é uma incógnita, que quem vai saber disso é só adiante e de forma, quem sabe, até estrondosa, para desespero da população. E mesmo que soubesse os contratos, como eu disse, os contratos estão sendo assinados, aditivos, novos contratos nesse momento, quer dizer, não há como você ter uma foto clara enquanto esse ano não acabar e está demorando para acabar. Essas informações que o senhor vem recebendo nesse processo de transição, o senhor acredita que são números mascarados ou eles são reais? Eu acho que tem muita informação que a gente só vai descobrir após estar lá. Me surpreende. Não há confiabilidade nessa. Me surpreende muito a demora para essas informações chegarem, a inconsistência de muitas informações. A própria equipe de transição, por exemplo, participou levantou muita informação para o governador eleito, apresentou essas informações, e quando a gente foi lá na secretaria conversar, cada vez que eu vou, eu descubro uma coisa nova. Então não há uma centralização dessas informações, uma organização dessas informações, isso está claro, e isso eu acho que vai ser uma das grandes contribuições nossas nesse momento de organizar isso aí, dar transparência para uma pasta tão importante que tem um orçamento tão volumoso como essa pasta. E uma demanda enorme, né? Uma demanda estado afora aí que você precisa uma demanda muito maior do que a gente consegue atender. Ô Paludo, você vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ambas, as vossas secretarias, são secretarias convergentes, porque não há desenvolvimento econômico sem haver infraestrutura e vice-versa. Você é mestre em economia, eu sei que a economia é agrícola, como a gente viu no VT, mas o que é que você pensa do ponto de vista econômico dessa situação que ele está nos colocando agora com relação a esses números suspeitos, né? Vamos dizer assim. Quando a gente olha especificamente a questão de desenvolvimento econômico e a secretaria, né, é importante a gente até deixar claro o que é essa secretaria, né, de desenvolvimento econômico, que na verdade está sendo a junção de 3 pastas hoje, né? Então está sendo a junção de parte da pasta da agricultura, indústria, comércio, agricultura e turismo. Né? Então, assim, uma das coisas que o governador Pedro Táxi, sem infraestrutura, você não faz também. E não é só sem infraestrutura. Tem outros fatores que você tem que olhar, porque a gente tem que olhar esse processo de desenvolvimento como desenvolvimento de um ambiente de negócio. Não é só a infraestrutura. Você tem que ter um governo que ele seja azeitado, não só o desenvolvimento econômico falando com a infraestrutura, a gente precisa de meio ambiente, da SEMA, também que ela seja um processo também de transformador, de indutor do crescimento. A gente precisa também da questão da Secretaria de Fazenda, onde ela não seja uma atrapalhadora do processo, mas sim uma facilitadora e com regras claras dentro Hoje disso. ela é uma atrapalhadora? Hoje você tem uma grande dificuldade, principalmente de obrigações acessórias. O secretário Marcel Cursi é muito contestado. Todo mundo contesta ele. Você vai na Assembleia, principalmente politicamente, não tem um deputado que gosta dele, porque ele trava tudo e senta em cima do cofre da chave e esconde e aí. Mas obedecendo alguém, né? Está obedecendo o governador. Ele é contestado. Não, mas eu acho que o mais importante é o seguinte, o fato é que existe uma centralização hoje muito forte dentro da Secretaria de Fazenda. Então a Secretaria de Fazenda hoje trabalha com... Ela é uma Secretaria de Fazenda, de Receita, de Planejamento. O governador virou quase um primeiro, é quase um primeiro... Não diria isso. Tesoureiro... Não diria que ele virou isso não, mas ele é muito forte. Então, o que você acontece, e aí para colocar, é importante a gente ter um processo onde a gente olha o Estado, não do ponto de vista da Cinfra, não do ponto de vista de desenvolvimento econômico, mas sim como programa de Estado. Quando a gente vai falar o seguinte, vamos desenvolver uma cadeia, sei lá, cadeia da piscicultura, por exemplo. A cadeia da piscicultura, ela precisa da indústria, ela precisa da produção, ela precisa da transporte, ela precisa da Cefaz de uma maneira transparente dentro desse processo. E isso é uma coisa que a gente tem olhado e tem conversado bem, muito grande dessa equipe de transição, onde a gente não pode compartimentalizar mais as coisas. A gente tem que olhar isso como uma cadeia de produção, onde eu sou demandador da Cinfra, assim como a Cinfra é uma demandadora da SEMA, assim como a SEMA é uma demandadora da questão de
de Secretaria de Fazenda e somos demandadores de planejamento. Esse é o grande objetivo que a gente olha. Se a gente tiver algum sucesso nesse processo, é parar de olhar o Estado com caixinhas, mas olhar o Estado como programas de Estados mesmo. Que é uma fala do próprio governador, né, sobre essa questão. Esse termo de caixinhas aí foi usado pelo próprio governador. Secretário, nesse sentido, eu precisava, e aliás, secretários, no caso, uma pergunta que vale para ambos, a safra está chegando aí, a safra 2014-2015. Existe uma crítica muito forte, antiga, por parte especialmente dos deputados estaduais, que não há planejamento em relação à questão da logística, questão das estradas. Por exemplo, esse período chuvoso aqui, haveria que o Estado estivesse lá, em loco, trabalhando para evitar problemas no escoamento. Vocês devem, como dos últimos 30 anos tem havido, encontrar problemas nessa questão aí de escoamento, problemas da trafegabilidade, do escoamento em si. Como que vai ser esse trabalho conjunto de vocês aí? E como que e o senhor mesmo já articulou alguma coisa nesse sentido para evitar que haja que essa crise prevista aí realmente já comece logo no início do ano? Marcelo, se você quiser completar, eu completo. Bom, a safra Mato Grosso, ele bate recorde, safras recorde atrás de safra recorde, e isso tem que ser visto como uma dádiva desse Estado, uma coisa assim que até desperta interesses no mundo inteiro. Eu trabalhei um tempo na ProSoja e a gente percebe que esses aumentos de produção que a gente consegue aqui ano após ano, seja que tanto em termos de área quanto em termos de produtividade, eles são inigualáveis e não há lugar nenhum do mundo que se consiga fazer tanto. Não, e com tudo isso, só complementando aqui, parece que o gestor, né, Paulo, ele não sabe, parece que ele não sabe que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, às vezes até junho, chove em Mato Grosso. Chove. Então, nessa época, os caras inventam mil desculpas. Não, mas é a chuva. Caramba, por que não se arrumou São antes Pedro da que chuva? leva... Né? Exatamente. Só para complementar essa informação. Exatamente. O que a gente precisa cutucar os caras também, que tem que cutucar. Existem várias ações que precisam ser feitas. Emergencialmente, a gente, como eu disse antes, Mato Grosso tem 24 mil quilômetros de estradas estaduais, sem contar as vicinais e as municipais não pavimentadas, e essas estradas, elas, via de regra, têm muito problema no mês de janeiro, fevereiro, dependendo do volume de chuvas. Nós temos agora, que estamos nesse momento conversando na equipe de transição e com a secretaria, fazendo um inventário das máquinas do Estado, que são 28 patrulhas que estão espalhadas por todo o Estado. Como estão essas máquinas? São aquelas máquinas que compraram no Mato Grosso 100% integrado e 100% equipadas, 200% equipado e não sei quantos por cento roubado. São essas máquinas? Exatamente. 2006, essas máquinas aí, exatamente isso, são 24. Aliás, ninguém está preso que roubou esse dinheiro até hoje, né? Foram 44 milhões, se não me engano, surrupiados do Estado e ninguém foi preso até hoje. Não sei por quê. Exatamente. Continua. Essas máquinas estão espalhadas e a gente está hoje levantando qual o estado dessas máquinas. A gente tem relatos de máquinas que estão depenadas, máquinas paradas há muito tempo, e essas máquinas são vitais, porque em janeiro, infelizmente, fevereiro, março, devido à intensidade de chuva, você não consegue arrumar a estrada, você consegue puxar caminhão. Infelizmente, a gente vai puxar caminhão atolado. Então, para fazer isso, a gente vai ter que... estamos fazendo um levantamento hoje das estradas, levantamento das máquinas, um planejamento prévio para uma ação emergencial. Infelizmente, é o que vai poder ser feito esse ano. E, a partir dos próximos anos, um planejamento mais claro, com mais antecedência, para que essas estradas evitem. Mas se investigar a fundo, secretário, vocês vão acabar encontrando máquinas em fazendas aí. Mas o que eu acho que é importante... De alguns prefeitos. Pegando essa linha que você perguntou, o que dá para fazer integrado olhando, por exemplo, assim, se você olhar o sistema de transporte... vamos falar o seguinte, é que nem duas caixas d'água e você tem o cano no meio. A produção da safra agrícola é volumosa. Então é o seguinte, se você quiser transportar um volume muito grande dentro daquela água, de água que cabe naquele aquele cano vai estourar, que é mais ou menos isso. Então, tão importante quanto o cano, ou seja, a estrada, é importante você ter as caixas d'água, tanto no ponto de origem quanto no ponto de saída. E isso é questão de armazenagem. Então, por exemplo, é o seguinte, você tem que ter uma política de crédito à armazenagem para que você tire a pressão da hora da estrada nesses momentos de maior pico. Então, se você pegar o histórico do estado de Mato Grosso, uma das coisas que é fundamental isso, como política agrícola e isso como desenvolvimento econômico, tão importante quanto você ter a manutenção da estrada, é você ter cada vez mais armazéns dentro desse estado. É um gargalo no estado? Exatamente, é um gargalo no estado. Eu preciso fazer um intervalo, secretário, me permita. No próximo bloco a gente continua falando desse assunto. Vou deixar uma pergunta no ar, pegando o gancho do que o nobre
Paludo, eu ia falar taludo, né? Paludo, né? Paludo colocou aí. Vai lá, Capitão Gancho. O senhor, secretário Marcelo, o senhor vem do agronegócio. Ambos, aliás, são do agronegócio. Foram indicados, creio eu, por setores do agronegócio. O senhor, a ProSoja. O agronegócio, todo mundo sabe, vamos chutar a canela aqui, tá? O agronegócio foi um dos grandes doadores da campanha do senador Pedro Taques ao governo. Como foi lá do Braio? Logicamente, o setor do agronegócio, pelo que eu estou entendendo aqui, quer a sua compensação. Isso quer dizer que o agronegócio, pelo menos no seu primeiro ano de gestão da Sinfra, vai ser prioridade? Eu respondo daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Daqui a pouco voltamos então com ambos, dois dos novos futuros secretários do governador Pedro Taques a partir de 2015. É um instante só, até já.